vai ter 3 trabalhos aqui, que são os trabalhos condecorados no RSNA de 2025. Então, são trabalhos de altíssima qualidade que a gente vai poder ter uma oportunidade de ver aqui. O primeiro apresentador é o Enzo Crispino Calheiros. O Enzo é o R3 do Hospital Sírio-Libanês. Ele vai falar 2 trabalhos em seguida. E vamos lá. Beleza, Enzo, pode começar. Muito obrigado, doutor, pela oportunidade. Eu me chamo Enzo Calheiros, como o doutor me falou, e apresentarei inicialmente o trabalho intitulado A Stranger in a Strange Land, uma avaliação multimodal do esôfago. A apresentação não possui conflito de interesses. Inicialmente, devemos questionar se o esôfago ele é ou não um órgão negligenciado. A gente sabe que alterações esofágicas são um grande desafio diagnóstico, normalmente por conta de sintomas inespecíficos e normalmente vistos de maneira superficial na avaliação de cada método não direcionado para ele. Dessa forma, uma abordagem multimodal é fundamental para, primeiro, identificar as alterações relacionadas ao esôfago, para depois também identificar qual seria o significado das mesmas. Inicialmente, uma rápida revisão anatômica. O esôfago ele tem algumas camadas, a mucosa, a submucosa, a sua muscular e a adventícia, podendo também ser dividido em terços superior, médio e inferior. Possui também suas porções cervicais, torácica superior, torácica média, torácica inferior e também abdominal. Tem alguns pontos de constrição principal. O primeiro seria a constrição cervical a nível de C5, C6, a torácica a nível de T4, T5 e também a abdominal a nível de T10 e T11. Múltiplos são os métodos que pode ser feita a avaliação do esôfago, desde métodos anatômicos até métodos funcionais, passando também por métodos híbridos e moleculares. Essa é uma grande gama de métodos possíveis para avaliação esofágica e o mais importante é que cada método seja solicitado conforme uma solicitação, conforme um desejo específico de avaliar cada coisa. Assim, a modalidade ela será pautada, sobretudo, pela clínica e pelo objetivo do exame. Agora vamos para a bateria de casos, iniciando para os casos de compressão extrínseca. Aqui temos um caso de uma artéria subclávia direita aberrante, a chamada artéria lusória, em que há uma alteração, tem uma normal motilidade do esôfago, como podemos ver na fluoroscopia, mas nós podemos observar também alterações, sobretudo no terço médio do esôfago, por meio dessa artéria lusória aberrante. Outro caso de compressão extrínseca, sobretudo ao longo da parede posterolateral esquerda, relacionado ao arco aórtico incompleto. Justamente esse arco incompleto, esse arco que não se desenvolveu todo, ele causa essa compressão extrínseca. Podem também haver alterações vasculares. A própria endoscopia aqui nos mostra muitos vasos, sobretudo de largo calibre, veias colaterais esofágicas, confirmadas também por métodos de tomografia e também pelas próprias angiografias. Aqui temos um paciente com histórico de malformações venolinfáticas em outros locais do corpo, que tinha também uma alteração, uma lesão hipoatenuante com flebólitos em seu interior, que após múltiplas investigações foi correspondido com diagnóstico de malformação venolinfática. Aqui um clássico cisto de parede esofágica, visto por múltiplos métodos de imagem, passando pela tomografia, passando também pela endoscopia e pelo ultrassom endoscópico. Aqui um caso clássico também de cisto de duplicação esofágica, uma lesão hipoatenuante nodular no mediastino médio, que não é separada da parede lateral direita do esôfago, como podemos ver no asterístico caracterizado nas imagens, e pelos outros métodos também de raio-x podemos observar o clássico sinal da garra. Aqui apenas um outro caso de cisto de duplicação esofágica, também para lembrar que ele pode ter uma extensão mediastinal. Aqui um caso de divertículo de Zenker, e que nós podemos observar tanto nas imagens, mais uma vez, as imagens radiológicas com contraste são importantes para avaliar, sobretudo, aquele estreitamento distal, e também, em cima, podemos observar uma saculação, um outpout, uma saculação em si, acima do esfíncter esofagiano superior. Quando observamos também uma alteração de divertículo, mas não mais naquela topografia, mas agora na parede lateral, sobretudo ao esôfago proximal, logo acima do músculo cricofaríngeo, nós temos o divertículo de Killian-Jamieson. Aqui um outro caso de divertículo também, mas aqui epifrênico, em um paciente que cursava com uma acalásia. Podemos observar o divertículo epifrênico, no caso representado pelos asterísticos nas múltiplas metodologias de imagem. A abordagem multimodal é fundamental. Como vemos na endoscopia, um resíduo alimentar também corroborando com essa hipótese de divertículo epifrênico. Aqui nós temos um paciente com desmotilidade, uma estase esofágica, sobretudo no seu terço distal, em que correspondemos com uma endoscopia, nós podemos observar alterações salivares restantes, restos salivares, melhor dizendo, correspondendo com esse caso de desmotilidade. Aqui nós temos uma esofagite
por meio de um refluxo gastroesofágico, como áreas de captação nos métodos de imagem metabólicos. Observamos uma simetria, então, que se falaria menos de uma etiologia mais neoplásica, mas algo mais funcional, também com correspondência à imagem da endoscopia. Aqui nós temos também mais um clássico achado de um lipoma, que também deve abarcar no nosso diagnóstico diferencial de alterações esofágicas. Aqui um caso de um leumioma também característico, em que observamos uma massa mediastinal subcarinal de aproximadamente 4 milímetros, com calcificações no seu interior. Aqui um caso já neoplásico de carcinoma de células escamosas estenosantes, em que podemos observar justamente uma dilatação, uma estase esofágica, com também uma massa heterogênea, hipoecóica, com dificuldade de delimitação mural também, mas que, como podemos ver na imagem de ultrassonografia endoscópica, não passa da camada muscular. Aqui um caso de um linfoma que já tinha acometimento em outras partes do corpo também, mas podemos observar um linfoma relacionado ao esôfago, também tem que estar dentro dos nossos diagnósticos diferenciais, com imagens muito marcantes quando falamos da endoscopia. Aqui, imagens pós-operatórias também são importantes e tem que estar no nosso ramo de alterações esofágicas. Primeiro, num paciente que foi feita uma esôfago-coloplastia após uma esofagectomia anterior e que podemos observar também nas imagens radiológicas, como tanto na seta como no asterisco, alterações da circulação do órgão naturalmente. Aqui um paciente com o mesmo quadro de células escamosas invasivas, mas que foi colocado o stent, e também é importante reconhecer o stent tanto nos métodos, até mesmo de tomografia, já pode ser suspeitado, tal qual o de endoscopia e no raio-x. Aqui nós temos um paciente que ele tinha uma hemoptise massiva de 72 anos, em que foi observado tanto pela suspeita inicial da tomografia com as suas reconstruções, uma comunicação direta da artéria torácica descendente com o esôfago, correspondendo a uma fístula aortoesofágica. Aqui nós temos um caso de uma esofagite de Coto, em que observamos já nas imagens de tomografia umas alterações, uma dilatação difusa da parede esofágica com material caracterizado no asterisco, e quando vamos para as imagens de endoscopia também podemos observar alterações de mucosa. Aqui um paciente com acalásia tratado com uma dilatação pneumática, podemos observar sobretudo nessas imagens iniciais o estreitamento distal, com alterações, com imagens também de uma manometria, que correspondem com o caso de uma acalásia, e a partir daí foi feita uma dilatação pneumática com alterações pós-dilatação, com conteúdo hemático, mas que dá para justamente observar essa diferença num paciente tratado com dilatação pneumática. Aqui um caso de fundoplicatura, que também envolve o esôfago, uma fundoplicatura sem nenhum tipo de alteração, apenas para reconhecer o padrão clássico. Dito isso, um paciente com reação do tipo corpo estranho, uma mulher de 54 anos com esofagectomia, com alterações esofágicas, melhor dizendo, relacionadas a chagas prévia, e que observamos uma grande massa heterogênea, hipoecogênica, que após uma investigação com biópsia por tomografia foi correspondente a uma alteração do tipo corpo estranho. Ainda como corpo estranho, aqui temos uma imagem hiperatenuante linear, características de um osso de peixe, muito bem observado também, muito melhor observado a nível de uma endoscopia, em que foi feita justamente a sua retirada. Na imagem dele, consegue observar a retirada do osso do peixe. Aqui uma neoplasia de junção gastroesofágica, um diagnóstico muito desafiador e que pode muitas vezes ser confundido com uma possível hérnia hiatal ou de difícil também conclusão diagnóstico, justamente, mais uma vez, reforçando a abordagem multimodal. Observamos, a nível de métodos moleculares, uma captação maior também da região. Dessa forma, como mensagem para casa, nós temos que as alterações esofágicas, por conta do esôfago ele estar num meio de contato com várias metodologias, nem sempre ele vai ser visto com toda a precisão que ele merece, e muitas alterações esofágicas elas vão passar despercebidas na rotina do radiologista no dia a dia. Então, é justamente importante, primeiro, a sua avaliação e, a partir de então, a sua performance comparativa de múltiplos métodos de imagem possíveis. Aqui, durante a apresentação, vimos muitas formas diferentes de abordar o esôfago, e justamente é importante a gente primeiro observar, para a partir daí conhecer e diagnosticar possíveis condições esofágicas para melhor manejo do paciente. Essas são as nossas referências. Muito obrigado. Tá. Uma aguinha.
Agora, apresentarei o trabalho intitulado Nothing Breaks Like a Heart, uma abordagem da dor torácica aguda de origem cardíaca. Dor torácica aguda é uma queixa muito relevante, muito importante no pronto atendimento e pode também marcar um grande diagnóstico, um grande desafio diagnóstico por meio das possíveis e distintas etiologias. Ao mesmo tempo que a sua rápida e acurata identificação é muito importante porque envolve condições relacionadas com desfecho significativo, desfecho severo da vida do paciente. Pode ter grande impacto. Dessa forma, a abordagem multimodal por meio de imagem também tem sua grande relevância. Em se tratando das alterações de origem cardíaca, nós temos possíveis topografias da nossa alteração, podendo ser desde alterações no miocárdio, no pericárdio, nas válvulas, nas artérias coronarianas ou ainda na gordura epipericárdica. E essa será a condução da nossa apresentação. Iniciando falando da gordura epipericárdica e do pericárdio. Primeiro, nós temos um caso de uma necrose epipericárdica, que podemos ver nas imagens, sobretudo as superiores, em que observamos uma imagem bem capsulada, com conteúdo gorduroso, sobretudo no plano coronal, também observada nas imagens abaixo, com o sinal da seta, normalmente uma condição autolimitada e relacionada com a torção de gordura epipericárdica. O líquido pericárdio ele pode estar presente em um volume habitual, mas ele também pode ser classificado um derrame pericárdico em moderado, moderado e severo, com base na sua quantidade. A relação do pericárdio com o líquido, a alteração da pressão é fundamental. Então, quando a gente tem um aumento, o acúmulo do líquido pericárdio de maneira aguda é diferente de maneira crônica. Então, a relação de pressão do pericárdio com o seu líquido tem suas particularidades. Nessas primeiras imagens, a gente consegue observar múltiplos métodos de imagem, sobretudo raio-x e tomografia, demonstrando também, de fato, confirmando essa efusão pericárdica. Aqui, pneu pericárdio, o próprio nome já nos diz, gás no pericárdio. Queria destacar as imagens de reconstrução 3D, sobretudo as imagens B e C, em que caracteristicamente podemos observar as alterações de gás no espaço pericárdico. Aqui um caso de pericardite aguda num paciente de 29 anos, sexo masculino, que se apresentou com uma dor torácica aguda. As imagens de tomografia demonstram, sobretudo, um edema associado a um espessamento da parede pericárdica, também observados na reconstrução. Então é importante também a angiotomografia como uma abordagem inicial nesses pacientes com dor torácica aguda. Vamos então agora falar das alterações, sobretudo de origem das artérias coronarianas. A classificação das anomalias de artérias coronarianas são diversas. Aqui dividiremos sobretudo quanto à sua origem, ao curso, ao trajeto, a própria alteração, a anatomia intrínseca coronariana, a sua terminação e as suas anastomoses. Aqui observamos vários casos de possíveis anomalias das artérias coronarianas, destacando-se as de origem e trajeto, que podem variar desde a ausência do tronco principal esquerdo até uma artéria coronariana única. Em se falando da anatomia de alterações coronarianas intrínsecas, também podemos variar numa ampla gama, desde hipoplasia congênita até a própria também ausência da artéria coronariana. Quando falamos de anatomia de alto risco, temos algumas que devemos ter destaque, sobretudo o estreitamento da sua porção distal, que pode ser ou em fenda ou oval, dependendo da quantidade do seu espessamento. Temos os trajetos também intramural e interarterial, que é diferente, falaremos mais em seguida em relação a isso. Ângulo de saída agudo também pode ser uma anatomia de alto risco e também com o comprimento do seu estreitamento. Todas essas alterações elas são importantes, elas são de importância fundamental do seu reconhecimento, que podem também alterar qualquer possível abordagem cirúrgica a posteriori. Quando falamos do segmento mediastinal, as alterações, sobretudo, estão relacionadas ao aumento do calibre e com sobretudo, também a alteração na gordura pericoronária. Falando do segmento intramural, suas alterações são, sobretudo, uma tríade, um ângulo de saída muito agudo, um estreitamento segmentar e também alterações, o sinal da gordura pericoronariana. Quando falamos de alterações de trajeto, subtipos de trajeto, nós temos os trajetos pré-pneumônico, subpneumônico, interarterial, retroaórtico e retrocardíaco, muito bem demonstrados nas imagens de tomografia, das reconstruções da tomografia. Aqui é um ponto importante, sobretudo quando a gente aborda as alterações na sístole dessas duas possíveis alterações de trajeto. Durante a sístole, tanto a aorta quanto a artéria pulmonar, elas se contraem. Essa contração, sobretudo quando a gente tem um trajeto interarterial, ela é muito significativa desse ramo anômalo. Quando a gente fala de uma alteração subpneumônica, a contração ela ocorre, mas de maneira bem diferente quando a gente fala do ramo interarterial. Então, sobretudo, é importante a gente reconhecer quando a gente tem essa alteração, sobretudo do que sai do ramo direito para o ramo esquerdo e do seio coronariano esquerdo rumo ao trato direito. Então, embora a anomalia de artéria coronariana direita, ela
saindo do seio esquerdo, ela é mais comum, a mais perigosa e com maior risco de morte súbita é quando a gente tem a saída da artéria coronária esquerda do seio coronariano direito, aqui bem observados nesses casos, num paciente também que cursou com infarto agudo do miocárdio, sobretudo por essas alterações de anatomia de alto risco, quando temos essas alterações relacionadas à saída da esquerda para a direita. Aqui nós temos um caso de uma paciente de 72 anos com dor torácica aguda em síncope. Aqui também é importante a correlação multimodal. Observamos que a angiotomografia feita logo de inicial para o paciente é importante porque ela reconhece alterações na anatomia e já conduz para casos de angiografia. Aqui no paciente, abordando o espectro de doença arterial coronariana, a gente consegue observar nas imagens superiores um estreitamento luminal severo que, após a passagem do stent, após a angioplastia, a gente consegue observar justamente uma grande diferença na perfusão do vaso. Então, aqui é mais para a gente conseguir observar o antes e o depois da passagem do stent e o quanto isso é importante. Então, a angiotomografia de coronária ela pode ser, sim, um mecanismo de primeira linha para o paciente. Aqui nós temos um caso de uma reestenose, em que podemos observar nas setas muito bem descritas num paciente de 73 anos com dor torácica aguda e que a gente consegue observar, sobretudo no segmento médio, um estreitamento luminal severo. E aqui também é importante a gente correlacionar com várias possibilidades de metodologias de imagem, tanto com ultrassom intravascular, como a tomografia óptica, enfim, daí por diante também observamos essa possível reestenose nesse caso. Aqui nós temos um caso de uma oclusão, também numa paciente de 61 anos, com dor torácica aguda, sempre abordando esse espectro do paciente, e observamos que há também, nesse caso, um preenchimento por fluxo retrógrado, sobretudo como podemos ver na imagem D. Em se tratando agora das etiologias miocárdicas relacionadas à dor torácica aguda de origem cardíaca, falamos sobretudo inicialmente do infarto agudo do miocárdio, e aqui nós temos um caso de um paciente de 64 anos com alteração do segmento ST na parede anterior. Aqui temos uma correlação entre o eletrocardiograma e a imagem, porque na imagem também podemos observar alterações tanto no segmento anterior da parede quanto nos segmentos apicais, associados a edema, a um realce tardio purgadolíneo também de caráter transmural. Aqui a mesma coisa, um paciente de 49 anos com dor torácica aguda, em que podemos também observar alterações relacionadas, sobretudo, a uma placa não calcificada, como podemos ver na seta, que no segmento médio da descendente anterior esquerda. Aqui, falando também uma outra possibilidade, seria o diagnóstico de uma miocardite. Um paciente de 47 anos com uma dor torácica aguda bem típica, alterações de troponina e alterações eletrocardiográficas. Podemos observar um realce tardio pelo meio do contraste, sobretudo de caráter mesoepicárdio, com correspondência às alterações nos mapas T1 e T2. Aqui mais uma imagem também corroborando com os achados das imagens anteriores. Aqui um caso interessante, uma paciente de 59 anos, sexo feminino, com uma dor retroesternal nos últimos 4 dias, em que o eletrocardiograma não tinha demonstrado nenhuma alteração do segmento ST, mas tinham alterações dinâmicas também nesses segmentos. Observamos alterações, sobretudo um edema da parede anteroseptal esquerda, com também correspondências no mapa de T1, que caracterizariam, e observamos também na anatomia da paciente que ela tinha uma artéria coronariana única. Então, nós temos uma cardiomiopatia de Takotsubo relacionada a uma artéria coronária única. Em se tratando de válvulas, falamos sobretudo da laceração intimal limitada, como podemos ver na seta das imagens superiores, em que observamos sobretudo alterações da circulação da coronariana esquerda, do coração esquerdo, direito, dos flaps. Aqui um paciente com sepse, de 88 anos, e que a ultrassonografia tinha demonstrado uma possível vegetação. Na investigação diagnóstica posteriori, vimos que na tomografia tínhamos mais que uma possível vegetação, mas um flegmão, correspondendo com métodos de imagem moleculares, também podemos observar uma maior captação da mesma região. Dessa forma, como mensagem para casa, temos cada vez mais os métodos de imagem vão se aprimorando, enquanto função do radiologista é identificar possíveis alterações, desde alterações anatômicas a alterações patológicas, e a partir daí interpretá-las e conduzi-las ao manejo do paciente, porque a gente, sobretudo nesses casos, uma dor torácica aguda de origem coronariana, a abordagem ela tem de ser o mais rápido possível. Então, o papel do radiologista também é muito importante, reconhecendo essas alterações e sugerindo para o médico que acompanha o paciente o que deve ser feito. Essas são as nossas referências e esses são os autores. Muito obrigado. E aí, Enzo? Excelentes apresentações, muito boas mesmo. Uma pergunta super rápida de cunho prático.
belíssimos casos de coronária, de coração. Você, como R3, vê esses casos, laudam? Ou é uma coisa mais para o fellow, mais uma coisa extra? Obviamente, o fellow ele tem mais contato com esses casos, mas durante a graduação, tanto nos estágios do tórax quanto no estágio da cardio, a gente consegue acompanhar. Óbvio que a gente passa um tempo menor, sobretudo no da cardio, mas a gente não consegue ver tantos diagnósticos diferenciais, mas a gente tem, sobretudo, agradecer também ao orientador, o Dr. Lucas, que ele tem acesso a muitos casos, ele sempre mostra para a gente, então a gente consegue corroborar o nosso conhecimento também em relação a isso. Muito bom, parabéns, Muito obrigado. Excelente. Perguntar um negócio para ela. Posso? Olá, pessoal. Então, aqui continuando os trabalhos brasileiros condecorados na RSNA. Agora a gente tem o prazer aqui de ter a doutora Luísa Leitão de Faria. A doutora Luísa é docente da UFJF e vai apresentar para a gente o trabalho que foi premiado lá. Obrigado, Luísa. Olá, pessoal. Queria agradecer o convite para participar com esse trabalho, que tem como título Dilatação do Trato Urinário Pediátrico, um guia para radiologistas. Ele foi apresentado no RSNA como um guia prático, então eu altamente recomendo que vocês tenham ele no bolso para consultar na hora que estiverem fazendo esses exames. Eu fiz a tradução para apresentar aqui na JPR, mas ele também foi convidado para ser publicado pela Radiographics e eu espero que em breve ele também esteja disponível na íntegra para vocês acessarem via revista. Esse foi um trabalho feito em conjunto com a Radiologia Pediátrica do IMIP e eu agradeço eles muito pela oportunidade de trabalharmos juntos. Bom. Só uma breve introdução, por que a gente tem que falar sobre esse assunto, né? A dilatação do trato urinário em crianças é extremamente frequente. Ainda no período perinatal, ela acontece em 1 a 2% das gestações. Então, vocês imaginem que essas crianças já nascem com esse diagnóstico antinatal. Fora as crianças que vão fazer esse diagnóstico pós-natal, ou incidentalmente, ou a partir de um achado ali de alguma infecção do trato urinário, algum outro sintoma abdominal. Então, é uma condição extremamente frequente. Só que o espectro de alterações é extremamente variável também. A gente tem a grande maioria de dilatações transitórias, que não vão trazer problema nenhum para a criança, mas no outro extremo a gente tem obstruções urinárias graves, que podem evoluir para doença renal crônica e até a necessidade de transplante renal. E isso, com o advento dos métodos de imagem, principalmente do ultrassom, deu um boom de diagnósticos que a gente chegou no momento que a gente olha e fala assim, gente, o que eu faço com esse tanto de dilatação do trato urinário? Eu preciso estratificar. Eu preciso estratificar quais dessas crianças são crianças que vão bem e eu não vou precisar fazer imagem nelas ou fazer profilaxia antibiótica e quais que vão evoluir mal e eu vou precisar acompanhar mais precocemente, fazer uma profilaxia, fazer alguma intervenção urológica. Nesse sentido, a radiologia pediátrica veio evoluindo na tentativa de não apenas diagnosticar as dilatações do trato urinário, mas também estratificar, tentar dizer qual que é o risco dessas dilatações evoluírem bem ou evoluírem mal. Bom, isso encontra uma grande barreira, que é a barreira da comunicação. Muito provavelmente, quem faz ultrassom pediátrico vai se deparar com essas imagens e vai perguntar como é que eu vou descrever isso. Se a gente pensar, todo mundo que faz ultrassom pediátrico, alguns vão descrever como pielectasia, alguns vão descrever como discreta dilatação pielocalicinal, outros vão dizer que é uma hidronefrose leve. A nomenclatura é extremamente variável e ela não é tão explicativa. Às vezes isso chega para o pediatra e ele olha e fala assim, bom, e o que eu faço com isso? Eu me preocupo? É leve? Eu acompanho? Bom, nessa bagunça comunicativa de uma condição extremamente comum, a gente começou a tentar caminhar para classificações que fossem úteis para guiar melhor o manejo. E, nos últimos anos, a gente vem convergindo para o uso de uma classificação, que é a classificação da UTD, da Urinary Tract Dilation Classification System, que hoje é o padrão, que é o que eu vou mostrar para vocês como utilizar nesse trabalho. Bom, a classificação da UTD, ela
foi desenvolvida nos últimos anos, ela teve uma última atualização recente em 2021, 2022, e ela, no último reporte clínico da Academia Americana de Pediatria, ela é indicada como o método padrão para a gente classificar. Então, ela deve ser conhecida e deve ser padrão nos nossos laudos. Ela é bastante simples, ela tem uma classificação A, que é o TDA antinatal, e uma classificação UTDP pós-natal. Aqui eu vou focar na UTDP, que a gente vai utilizar para as crianças que já nasceram pós-natal. A gente leva em consideração 6 parâmetros ultrassonográficos: o diâmetro anteroposterior da pelve renal, o ureter, a bexiga, a presença de dilatação calicinal e 2 critérios relacionados ao parênquima, que é a aparência do parênquima e a espessura do parênquima. Bom, com relação ao diâmetro anteroposterior da pelve renal, ele é considerado como o parâmetro primordial. Ele vai ser o primeiro parâmetro que vai estar ali para a gente fazer essa classificação. Ele corresponde à medida do maior diâmetro da pelve intrarrenal. Então, essa é uma coisa importante da gente ter em mente. A gente não mede a pelve extrarrenal. E a pelve intrarrenal, a gente escolhe sempre o maior diâmetro. Então, aí a gente tem nas imagens algumas medidas corretas, que estão em verde, correspondendo ao maior diâmetro da pelve intrarrenal, e algumas medidas incorretas, que são medidas ou da pelve extrarrenal ou dos menores diâmetros da pelve intrarrenal. Isso é bastante importante para que seja reprodutível. Muitas vezes a gente vai usar essa medida do diâmetro anteroposterior da pelve para acompanhamento dessas crianças. Se a gente mede em locais diferentes, o acompanhamento fica prejudicado. Outro critério que a gente utiliza é a dilatação calicinal. A gente vai observar se a dilatação calicinal ela acontece nas cálices menores ou maiores. Só que aqui é recomendado que a gente não use o termo cálices menores e maiores, justamente para não confundir com uma dilatação maior ou mais grave, ou uma dilatação de cálices menores menos graves. Aqui a gente prefere usar os termos cálices centrais para os cálices maiores ou cálices periféricos para os cálices maiores. Então, a gente vai descrever se há ou não dilatação de cálices centrais e periféricos. Outro critério que a gente vai utilizar na avaliação, às vezes são esquecidos. E a gente não deve passar despercebido. A gente vê que muita gente para o exame ali no diâmetro anteroposterior da pelve e na dilatação dos cálices. Mas a gente tem que olhar também o parênquima renal, em especial avaliando espessura, ecogenicidade, diferenciação córtico-medular e a presença de alguma alteração parenquimatosa como cistos. A gente deve olhar o ureter com atenção, olhar por um pouco mais de tempo, porque às vezes ele tem uma peristalse. Então é importante a gente observar ele por alguns minutinhos ali, para a gente observar se ele tem alguma alteração ou não, buscando por dilatação, tortuosidade, por exemplo. E a gente vai olhar a bexiga, procurando por espessamento parietal, a presença de ureteroceles e a dilatação da uretra posterior. Bom, munidos desses 6 parâmetros ultrassonográficos, a gente vai classificar essas crianças. A gente tem 4 classificações e uma coisa bastante importante dessa classificação UTD é que ela define o que é um rim normal. Um rim normal é aquele que tem um diâmetro anteroposterior da pelve menor do que 10 milímetros, não tem dilatação calicinal e nenhuma outra alteração. Isso é muito importante para o pediatra, porque impede que ele receba algumas coisas do tipo leve dilatação piélica. O que é isso? Bom, é um rim normal, pronto, está definido, nada a fazer. E depois a gente tem estratificações de risco ali conforme o risco que essa criança tem de desenvolver doença renal crônica. Então, a gente tem o TDP1, o TDP2 e o TDP3. E aí a gente vai considerar o diâmetro anteroposterior da pelve, a presença ou não de dilatação pielocalicinal, né, de cálices menores e maiores, o parênquima, a ureter e a bexiga. Eu vou trazer alguns exemplos que vai ficar mais fácil da gente entender como utilizar. Lembrando sempre que, quanto maior o TD, maior o risco dessa criança não ter uma resolução espontânea e evoluir gravemente ali com complicações renais. Bom, o primeiro exemplo aqui é um exemplo normal. Veja que essa criança tem uma pequena dilatação ali da pelve, que alguma pessoa poderia olhar e falar assim, vou descrever como pielectasia. Mas aqui na UTD, esse é um rim definido como normal. O paciente não tem dilatação de cálice, nem central e nem periférico, e a pelve, o maior diâmetro da pelve intrarrenal é de 4 milímetros, portanto, menor do que 10 milímetros. Esse é um rim normal. Nada a descrever como alterado aqui. Isso é muito importante para o pediatra receber um rim normal. Aqui um outro exemplo, um TDP1. A gente tem
dilatação de cálices centrais, vocês vejam aí como essas invaginaçõezinhas ali na pelve, mais uma pelve menor do que 8 milímetros. Aí aqui vem a atenção, é um e ou o outro. Então, aqui, o diâmetro anteroposterior ainda não fechou o critério, maior do que 10 milímetros, mas eu já tenho dilatação de cálices centrais. Então, ele vai ser classificado como P1. Ele seria normal se não tivesse dilatação de cálices centrais. Aqui um outro exemplo, agora de P2, veja que o paciente tem dilatação de cálices centrais, periféricos, e tem uma dilatação da pelve intrarrenal com diâmetro maior do que maior do que 10 milímetros, tá? De 16 milímetros. Esse paciente, então, vai ser classificado como TDP2. Por quê? Ele tem dilatação acima de 15 milímetros. Isso já coloca ele diretamente como P2. Ele também tem dilatação de cálices periféricos, o que também coloca ele como P2. Poderia ser um ou outro. Outro exemplo aqui de UTD-P2, a gente tem um paciente que tem dilatação aí, uma pelve intrarrenal de 4 milímetros, então tá ok, mas tem dilatação de cálices centrais, e aqui, importante, ele tem uma alteração ureteral. Vejam que o ureter dele tem mais de 4 milímetros, ele tem uma dilatação ureteral. Então, na presença de dilatação ureteral, esse paciente já pula automaticamente para uma classificação TDP2, que já considera como alterado pela presença de alteração ureteral. Veja que a classificação sempre leva em consideração o pior parâmetro. Você pode ter até parâmetros outros que sejam de classificações menores, mas a gente sempre leva em consideração o pior parâmetro que a criança apresenta. Aqui um exemplo de UTD-P3, aqui a gente já tem alterações parenquimatosas, a gente também poderia ter alterações vesicais, mas que já classifica essa criança como TDP3. Bom, algumas dicas técnicas para realizar o exame, isso aqui é importante. Primeiro, não realizar nas primeiras 48 horas de vida, justamente porque a criança passa por um período ali de uma insuficiência renal fisiológica e, portanto, a gente pode subestimar essas dilatações. Evitar fazer o exame com bexiga muito cheia, né? A hiperdistensão vesical pode simular essas dilatações. E evitar a hiperidratação, né? Para a criança não ficar bebendo muita água antes do exame, que também pode alterar esse exame. Os erros mais comuns estão aí listados, eles são muito comuns na prática clínica, eu deixei para vocês não cometerem. E, por fim, o nosso relatório. O que tem que conter nesse relatório que a gente acaba esquecendo? Tem que conter a medida em milímetros do diâmetro anteroposterior da pelve renal, tem que conter a descrição detalhada dos cálices que estão dilatados ou não, se são centrais ou se são periféricos, a avaliação da espessura e da aparência do parênquima renal, a avaliação se há ou não dilatação ureteral e a avaliação da bexiga se há ou não alteração vesical. Isso vai dar uma categoria final e ela deve ser descrita na conclusão do laudo para que o pediatra tenha clareza de como você classificou esse rim. Aqui estão as minhas mensagens para casa. Eu acho que a principal mensagem é que quando a gente padroniza a nossa nomenclatura, a gente faz um relatório melhor, e fazendo um relatório melhor, ele é mais útil para o paciente. E sendo mais útil para o paciente, a gente consegue garantir que ele vai ser melhor conduzido pelo nosso colega nefrologista ou urologista pediátrico. As referências estão nesse QR Code e elas são extremamente importantes para a nossa leitura. Obrigada. Não sei se tem tempo. Nossa, Luísa, excelente. Pergunta rápida. Dá para transportar isso aí, por exemplo, para uma ressonância? Poderia, né, Hilton? Ela foi feita para ultrassonografia, mas eu acho que, pelo menos os descritores, a gente pode utilizar também na ressonância, né? Quando a gente estiver avaliando parênquima, espessura, presença de cistos, dilatação ureteral, alteração vesical. Acho que tudo isso a gente pode, de forma ainda meio off-label, transportar também para tomografia e para ressonância. Tenho certeza que eu já caracterizei várias coisas ali de leve, que eu devia ter dado normal. Parabéns, excelente, viu? Obrigada, Hilton. Então, pessoal, era isso. Queria agradecer muito e parabenizar, na verdade, o Luiz, um trabalho excelente, o Enzo também, 2 trabalhos excelentes. Muito bom ver o Brasil sendo tão bem representado aí lá fora, com prêmios, inclusive. Parabéns. Vou ler seu trabalho quando ele sair. Até mais, pessoal. Obrigada.